dando continuidade ao nosso módulo de gestão da qualidade, com o assunto consultoria e certificação. Relembrando rapidamente que na nossa primeira aula de gestão da qualidade fizemos uma introdução a respeito do assunto, conceito de definição de qualidade, entre outros fatores. Sistema de gestão da qualidade. Bem, o sistema de gestão da qualidade, já mencionado na aula primeira, na aula anterior, quanto à sua intenção, quanto à sua efetividade, principais fatores, pilares, enfim, princípios da gestão da qualidade, no tocante ao produto, aos materiais, aos processos e operações, mas ressaltando que o foco principal de todo um sistema de gestão de qualidade, onde inclui normatização, regras e regulamentos, ou seja, pré-requisitos que venham a atender a execução de processos dentro de um campo industrial ou comercial que seja, no sentido de trazer satisfação, agradar ao cliente, e bem como aos demais envolvidos dentro desse processo. Ele refere-se a um programa que é determinado dessa forma, conclui-se dessa forma, né, como controle da qualidade total. E para que exerça, melhor dizendo. Então, de fato, para que possamos alcançar, atingir um resultado que se espera, no caso, relembrando, já que estamos falando de qualidade, eu fiz sempre essa relação em outras aulas, praticamente quase todas elas, a relação entre causa e efeito, né? Lembrando que para todo efeito existe uma ou múltiplas causas. E esse efeito ele pode ser tanto uma solução, né, de problema, uma resposta, algo que seja êxito, sucesso, enfim, aquilo que se espera, como também pode ser algo que não se espera, no sentido negativo de um resultado, de um efeito inesperado. Então, aquele efeito, né, que está titulado como satisfação do cliente, do consumidor, de forma que ele possa ser alcançado, né, lembrando que o foco principal da qualidade é o consumidor, é o cliente final, aquele que vai estar, né, adquirindo e consumindo o produto, o item que fora fabricado, ou o serviço, né, a ele prestado, para que esse serviço a ele prestado, ou produto que chega até as suas mãos para consumo, venha lhe oferecer satisfação, segurança, enfim, atender às suas expectativas, pautado com referência, né, no que concerne o sistema de gestão de qualidade, no tocante à prática, ao exercício adequado e efetivo da qualidade, obedecendo até os 4 pilares, né, digamos assim, já mensurado, já abordado em aulas anteriores, como na gestão empresarial, onde falamos sobre a administração de empresas, na gestão de pessoas também, demos uma amplitude considerável e bem tangível sobre princípios de administração, pilares de administração e gestão empresarial. Eu pontuei ele: organização, planejamento, controle e liderança. Bem, organiza-se, né? Organiza-se o que? As diretrizes. As diretrizes daquilo que se, né, na reunião de atividades que uma empresa exerce concernente à fabricação de produto, todas as suas linhas de produção, na área do comércio, serviços de operação e transporte, logístico, financeiro, controladoria, no sentido de apontar, de remeter a essa satisfação aqui do cliente. Lógico, atendendo ao que o sistema de gestão de qualidade, né, o sistema de padronização internacional, falaremos mais adiante, ele requer, ele exige como pré-requisito. Atrelado a um planejamento, a gente pode relembrar que o planejamento ele ocorre, né, a priori a nível estratégico de uma empresa, ocupado
pela alta gestão, a alta direção. E, evidentemente, tudo que é planejado tem que ser, né, executado. Já abordamos, já demos um pontapé inicial sobre o PDCA na aula anterior. Né, hoje falaremos mais detalhado sobre a metodologia do ciclo PDCA, o que consiste, suas finalidades e tudo mais. Ou seja, o que é planejado tem que ser executado. E o que é executado tem que ser controlado. Controlado no sentido de acompanhar, monitorar, identificar possíveis erros de forma que sejam eliminados. Então, sem organização, eu não tenho como, de fato, planejar nada. Né? Para que eu alcance essa qualidade total aqui descrita, né, eu tenho realmente que organizar um princípio, inclusive, dos 5S. Né? A seleção, que é a ordenação, você separar aquilo que você não precisa daquilo que você precisa. O que você não precisa, você vai descartar. Aquilo que você precisa, você vai ordenar, colocar em ordem, para então poder, né, já o segundo S, ou seja, ordenar, organizar, para então você poder manter, fazer a higiene, né, a higiene dentro do 5S remete à parte não só evidente que concerne, né, converge para o sentido de saúde e limpeza, mas você também pode traçar um paralelo e fazer uma analogia no tocante a você manter, você conservar, né, conservação e limpeza, você conservar aquele ambiente daquela forma, em condições. Quando você, né, limpa um ambiente, você ali removeu a sujeira, você deixou ele em condições habitáveis, de convívio, mas aquele ambiente ele vai se sujar novamente. Traga isso para dentro da indústria, para dentro do teu posto, ambiente de trabalho, para o comércio, seja onde você estiver. Então, vai chegar uma hora que você vai ter que fazer novamente. Aí vem a ideia de higiene, você conservar, né, essa limpeza, você conservar, né, trazendo essa conjectura, um ambiente propício em condições para se fazer aquele determinado trabalho. E o último S, né, o quinto S, dentro dos 5S, hoje você ouve falar de 8 S e tudo mais, mas o quinto S é a autodisciplina, nos leva, né, nos conduz a ter a autorreflexão, a autoconscientização, a autodisciplina, de que é algo cíclico, de que eu sempre terei que ordenar, que eu terei que selecionar, descartar aquilo que não usarei, separar e organizar aquilo que eu vou ter que usar e seguir, né, as ações, o fluxo, obedecendo essa filosofia do 5S, você trazendo em pauta aí a questão do 5S e aplicando dentro dessa realidade apresentada pela representação gráfica. E a liderança. Né? A liderança, ela não só existe na esfera de planejamento, trazendo à tona, né, o nível estratégico de uma empresa, o nível tático, média e alta gestão, mas na camada de operação, como descrito nas outras aulas que você assistiu, gestão empresarial, gestão de pessoas, fundamentos de marketing, enfim, abordamos bem sobre estrutura organizacional, hierarquias, funções e tudo mais, né, convergindo aí para o cliente, sim, a satisfação, mas entendendo que o efeito da satisfação do cliente, ele na realidade ele se consegue, se obtém por um conjunto de causas que está por trás dos bastidores, que consiste na formação da empresa, na estruturação da empresa, em todo o funcionamento de uma empresa que requer, né, o capital humano, pessoas habilidosas, capazes de fazer maquinário, equipamento, estrutura, sistema tecnológico, etc. A liderança é uma característica, inclusive, é uma habilidade de pessoas que se faz necessário para que esse controle e essa manutenção aconteça. Porque a partir do momento que eu atinjo essa satisfação do cliente, eu preciso fazer com que ela se permaneça. Né? Daí vem a ideia de nível, ideia e prática de nível de serviço, também já abordado. O nível de serviço
é um indicador, um medidor de desempenho no tocante à qualidade do serviço prestado, a qualidade do desenvolvimento do produto, a qualidade do projeto, antes, né, na concepção do produto antes dele ser criado ou antes dele ser modificado, para que então venha se refletir mais à frente, lá no final, no aspecto de consumo, no que se concerne, no que se traduz na satisfação do cliente. Aquele produto está sendo bem aproveitado, atende às suas expectativas e necessidades, sejam elas latentes ou emergentes que sejam. Você percebe, então, que para alcançarmos essa qualidade total, que sempre vai apontar para o cliente, é necessário tais ações. Então, essas são, evidentemente, causas que convergirão, que resultarão nesse efeito esperado. Seguindo nossa linha de raciocínio, bem, as vantagens e benefícios da qualidade. Coloquei ali, né, uma figura, uma representação gráfica, como que, né, em forma de balança não, né, mas com a intenção de mostrar a questão do equilíbrio por meio de dois fatores ou duas ocorrências, né? Uma delas, evidentemente, a obtenção, o resultado que se espera é a queda, e outros itens, né, outras ocorrências que se espera é uma elevação. Então, uma vantagem competitiva, o que é benefício, né, da qualidade, aquilo que é resultante do exercício da qualidade, da implementação da qualidade, né, dentro de uma empresa, num aspecto geral, é refletido dessa forma, né, em termos empresariais. E você percebe o seguinte, onde a seta ela desce, eu pontuei dessa forma. Custos internos, imagem negativa. Mas você percebe que tanto o custo interno quanto imagem negativa, existem outros fatores ali, outras ocorrências que você pode inserir ali também, que preponderam nessa questão. Na realidade, eles são resultados. Você consegue fazer uma relação aqui, efeito e causa, ou causa e efeito, né? No caso, se é o efeito, se isso são resultados, esses são resultados, evidentemente que eu tenho aqui, ó, causas. São causas para esses efeitos, né? São causas para esses efeitos, que na realidade, os descritos acima, são causados pela qualidade. Então, esquadriando a relação causa e efeito desses fatores, dessas ocorrências, a gente aborda sobre o efeito, sobre os benefícios, as vantagens que o exercício, a implementação, a prática, não só a filosofia, mas sobretudo a prática da qualidade dentro de uma empresa, lembrando, a fim de que se implemente, isto é, coloque-se em prática a qualidade em um ambiente empresarial, é necessário seguir aquele fluxo estrutural passado anteriormente. É necessário que o nível estratégico de direção absorva essa ideia, absorva essa filosofia, trace o seu planejamento estratégico. É necessário que haja treinamento e transmissão, né, de toda essa filosofia, de toda a prática que se quer obter, para que as camadas posteriores, dentro de uma estrutura organizacional, possa assimilar de igual modo. Então, tem que sim haver treinamento, educação, para que se execute dessa forma, para que se aprenda a respeito da qualidade e ela seja exercida por todos. Então, tem que existir o envolvimento das pessoas, inclusive, este termo, envolvimento das pessoas, envolvimento dos colaboradores, das equipes, é inclusive um dos princípios da gestão da qualidade. Interpreta-se, traduz dentre um dos princípios da qualidade ou da gestão da qualidade justamente por isso. Porque não existe só uma parcela de pessoas ou só uma pessoa que veste a camisa ou que pratica e que entende efetivamente, mas o universo, o conjunto
de pessoas, as equipes, precisam assimilar, precisam compreender a filosofia da qualidade, né? O que ela trará de benefício para a empresa, vantagem competitiva, manutenção, permanência no mercado, entre outros benefícios, que inclusive são fatores preponderantes que o ajudam, que contribuem, inclusive na manutenção do seu próprio posto de trabalho, seu emprego, seus cargos, porque isso convergirá na busca, na demanda pelo cliente, por sua vez, na sua satisfação. Perceba que a relação causa e efeito ela é constante em todo o decorrer, em todo o funcionamento da gestão da qualidade e da prática da qualidade. Ok, então se eu obtenho satisfação e confiança do cliente, é evidente que esse cliente ele faz um marketing. Lembra lá do marketing? Negativo e positivo? Falamos sobre a amplitude do marketing, não, falamos sobre a questão do marketing negativo em relação a perda de mercado, de participação de mercado, de market share. Lógico, evidente. Se eu tenho satisfação, se eu gero, se eu consigo satisfação e confiança por parte do meu cliente, a imagem negativa, ela reduz. Eu tenho uma queda. E isso me possibilita, inclusive, o quê? Acesso a novos mercados. Porque a satisfação de clientes presentes, reais, ele gera novos clientes. É o que a gente chama de prospectar lá no marketing, né? Conquistar espaço, alargar as estacas, estender o nosso campo de atuação e a região de domínio. Então, eu acesso a novos mercados. Eu obtenho, eu consigo, adquiro novos clientes. Que, por sua vez, isso pode também, tanto a satisfação do cliente, que me resulta na imagem negativa e que também me traz acesso a novos mercados, isso pode, de certa forma, convergir em custos internos mais bem reduzidos. Por quê? Porque eu gero mais receita. Ok, existem custos variáveis e tudo mais, despesas variáveis, que são proporcionalmente, né, eles aumentam de forma proporcional conforme aumenta a demanda produtiva, por exemplo. Se a minha venda ela aquece, se eu acesso novos mercados, se eu tenho mais demandas produtivas, é evidente que o custo variável, né, e despesas variáveis, eles tenderão na mesma proporcionalidade a aumentar. Mas ainda assim, de uma forma geral, dentro de um contexto, uma amplitude geral, eu consigo colocar aqui, né, dentro unificadamente, o custo fixo, despesa fixa com as variáveis, no sentido de que ocorre, de que provoca, implica nessa redução. E você percebe que, de fato, a ideia da representação gráfica de um equilíbrio, ela ocorre. Então, a qualidade traz essas benesses para dentro de uma empresa, no sentido de, além de fazê-la se destacar no mercado competitivo atual, também, né, provocar a manutenção dela, permanência nesse mercado. E você pode trazer isso também para a sua vida até profissional, pessoal, no sentido de que você, comparado às empresas, como profissional, né, no sentido agora não holístico, global, mas no sentido individual, você buscar, você procurar fazer com excelência aquilo que você faz, aprimorar, desenvolver as suas habilidades, isso vai ser primordial, isso vai ser crucial na tua manutenção no mercado. Talvez você já se inseriu no mercado, você precisa se atualizar de forma constante. Isso tende à tua permanência nesse mercado e crescimento. Você não se inseriu, então busque ainda mais, de forma que você possa ter diferenciais competitivos, como se fosse uma empresa de fato, né? E você exerça um marketing pessoal e que você esteja pautado em conhecimentos e em habilidades que você de fato adquiriu e desenvolve ou venha desenvolver no ambiente onde você virá ocupar, né? E antes de você ocupar, evidentemente, você vai concorrer, você concorrerá e vai competir com outros profissionais que talvez atuam melhor ou pior que você. Então, vale ressaltar que a qualidade, ela também é pessoal, ela é para o indivíduo, na sua vida profissional e até pessoal.
Seguindo nosso raciocínio, né, falamos aqui sobre a conjecturação, o conceito de qualidade no tocante ao efeito esperado, as causas que resultam nesse efeito esperado, benefícios de um sistema, implementação, a prática da qualidade dentro de uma empresa, né? Agora, efetivamente, falaremos sobre o processo para certificação. Bem, até então, se você ainda, porventura, não entendeu a respeito desse conteúdo de qualidade, esse universo talvez seja novo para você, para alguns não. Já conhecem qualidade, já ouviram falar de auditoria, ou já participaram de auditorias, sabem sobre certificação, sabem mais sobre a ISO, já falamos aqui sobre o sistema de padronização internacional. O motivo da sua existência, inclusive, é esse, como já descrito, padronizar, gerar pré-requisitos, estabelecê-los para que as empresas, né, possam funcionar dessa forma. E uma empresa, quando prova isso, quando prova que o funcionamento, que seus processos, toda a sua operação, tudo aquilo que ela realiza, converge para esse resultado, ela fatalmente será certificada. Ok, e como que ela obtém essa certificação? Agora que entra essa elucidação, essa explicação no tocante à certificação em uma empresa. E o sistema de padronização internacional, ele requer alguns fatores. Então, alguns critérios aí para essa certificação. Frisou bem? Recapitular de forma sucinta. Então, a certificação é algo que uma empresa, seja ela, né, de grande porte, média ou pequena, hoje é acessível, inclusive, uma pequena empresa adquirir certificação. Tempos atrás isso não era muito realidade, digamos assim, mas hoje em dia isso já é mais acessível. Médias empresas, inúmeras de médias empresas, não só grandes. Grandes empresas, evidentemente, buscam certificação e as possuem, né? Mas já no passado aí não tão distante, médias empresas também buscam certificação e as adquirem. E ok, para elas adquirirem essa certificação, que fazem o quê? Trazem aqueles benefícios descritos, né? Amplitude de mercado, conquista de novos clientes, vantagem competitiva, redução de custos internos e externos, produtividade estendida, etc. Entre outros itens que você pode nomenclaturar e entender, compreender como vantagem causada pela qualidade em termos empresariais. E é por esta razão que ela vai buscar certificação. Para ter crédito, para ter um selo, para ter uma visibilidade junto ao mercado. E se certificar de que ela atende aos requisitos de um sistema internacional de padronização, como a ISO, para atuar naquele mercado. Lembrando que a certificação ela tem um período, né? Depois desse período, as empresas necessitam passar por novas auditorias para manter a sua certificação. Então, é um processo de recertificação, por assim dizer, no que consiste em passar por todo o processo novamente. Talvez o processo de implementação não tem que ser muito mexido, não tem que ser muito frisado. Não no sentido de não tem que ter atenção, tem que ter atenção. Mas a empresa outrora já passou pela consultoria, pela implementação, falaremos disso mais à frente, sobre os processos, as etapas para a certificação, a conquista da certificação em si. Mas existe uma periodicidade de validade, né, dessa certificação para as empresas. Dão critérios aí para uma certificação. Então, faz-se necessário atender a certos requisitos. Acompanha ali comigo. Que afetam o produto, o serviço. Então, não tem jeito, afeta o produto com o qual se fabrica, com o qual se fabrica, ou com o qual se trabalha, os serviços que são prestados e, consequentemente, a figura do cliente, que é o consumidor. Por isso, a ênfase
demasiada no que se refere à satisfação desse consumidor, desse cliente. É necessário atingir esse patamar, esse resultado. Por isso, sempre falaremos, né, do cliente. Inclusive, é ele quem mantém o nosso negócio, é ele quem sustenta a estrutura organizacional. Sempre você me ouvirá falar sobre a importância do cliente para as empresas. Ele, de fato, sustenta a estrutura organizacional. Sem cliente, sem estrutura empresarial, sem cliente, sem organização, não tem como existir. Então, seja o serviço qual for que você preste, seja o produto qual for que você trabalhe, ele sempre terá que atender e satisfazer a um consumidor, a um cliente que sustentará esse negócio, que vai participar desse negócio. E a gestão da qualidade, a implementação, a prática, o exercício da qualidade é crucial, é fundamental para convergir neste resultado que se espera. Então, não tem jeito, afetará o produto trabalhado, o serviço que se presta e, por conseguinte, o cliente, a figura do cliente. A implementação e manutenção de indicadores. Vamos lá. O que é indicador? Então, disse que eu ali aborda sobre um critério. Quanto à implementação, implementar você já sabe que é pôr em prática, ou seja, né, efetivamente exercer, executar, fazer, realizar alguma coisa, pôr em prática. E manter, fazer com que se permaneça. Indicadores. Indicadores de produção. Tá, indicadores você entende como meios através dos quais eu posso, né, pelos quais eu posso medir. Medir o quê? Medir o nível de serviço, por exemplo, medir a qualidade na fabricação, medir a temporização ou a qualidade ou qualquer outro fator, um serviço de transporte, entre outras possibilidades. Então é um meio de controle no qual eu posso medir, mensurar em percentual ou ordinal que seja, o desempenho daquela atividade, daquela operação, que faz parte de um conjunto de processos, né, que é um conjunto, está inserido no contexto, na realidade de processo, de forma que eu possa ali visualizar e vislumbrar se eu estou obtendo qualidade ou não, se eu estou mantendo a qualidade ou não. Então é um dos critérios. Outro critério, dentro dessa contextualização, é a inspeção de qualidade. Opa, então eu tenho o medidor, que é um elemento, é um meio de controle, no qual eu vou medir se eu atingi ou não essa qualidade. Mas para que eu possa medir essa qualidade, ou seja, se eu atingir o ponto determinado, o ponto planejado, o estimado, é necessário que eu pratique, implemente também inspeção. E essa inspeção, essa verificação, também é meio de controle. É uma ação, né, não só corretiva como descrito ali, mas também preditiva, no tocante de que o inspetor, né, o ato de verificar, inspecionar um equipamento, um material, uma execução, que seja um produto, consiste em avaliar e monitorar, acompanhar se aquele processo, aquele procedimento, aquela manutenção, aquele exercício, aquele serviço, ele está sendo realizado de forma coerente, inclusive de forma coerente com a norma. Uma norma brasileira, por exemplo, que seja requisito, que seja exigência para a realização, para o cumprimento daquela operação ou daquele processo. E, por conseguinte, uma revisão sistemática de processo. O que seria, o que é, melhor dizendo, essa revisão sistemática de processo? É como que replanejar, é como que rever todas as práticas processuais. E, evidentemente, é a fim de garantir a eficácia. A fim de garantir a eficácia. Quando eu falo eficácia, é o resultado. Bem, o resultado que eu quero é qual mesmo? O resultado que eu quero é esse daqui. Esse é o resultado que eu quero. O principal, digamos assim. Não é o único resultado, né? Embora a gente frisa bem a questão
do atendimento às suas expectativas, né, quanto ao cliente. É evidente que existem outros resultados que se esperam, você inserindo, envolvendo, abrangendo todos os stakeholders, todas as partes envolvidas dentro de um processo. Mas o resultado principal, por assim dizer, é aquela satisfação. Então, garantir essa eficácia resume-se nisso. A eficácia será tal resultado. Então, de forma constante, de forma paulatina, é necessário que se revise de forma sistêmica. Quando eu digo sistêmica, é de forma geral, de forma que tem uma amplitude generalizada, a fim de que eu possa, né, intervir, se for o caso, na alteração, na modificação, se tiver que descartar algum procedimento, enfim, ou se tiver que criar ou inserir novos procedimentos, de forma que venha a garantir esse resultado esperado, essa eficácia. Seguindo um assunto sobre processo para certificação. Processo para certificação, né? Obedecendo ao que já foi descrito anteriormente, na apresentação anterior, eu abordei aqui escrevi aqui sobre análise quantitativa, que na realidade, né, esse termo aqui quantitativa, que remonta à quantidade, de fato, ele nos conduzirá a esse termo, a qualidade. Então, análises, estudos, observações em âmbito quantitativo nos catalisará, ou seja, nos conduzirá à qualidade, nos conduzirá a um âmbito qualitativo. Então, embora a análise, o estudo seja em termos quantitativos, nos conduz sim ao que chamamos de, não gestão agora da qualidade, mas o resultado da qualidade propriamente dito. Eu coloquei ali, pontuei máquinas, equipamentos, materiais e produtos. Então, a análise quantitativa consiste, evidentemente, em você averiguar, conferir, verificar, em termos quantitativos, né, se aumentou, ou se reduziu, ou se mantém-se no equilíbrio, no tocante ao quê? Exemplo, em materiais e produtos, visa mitigar o consumo. Então, quando eu falo mitigar o consumo, estou falando de redução do consumo. Como assim reduzir o consumo? O consumo excessivo, o consumo desnecessário, o consumo exagerado de matéria-prima, por exemplo, de insumos secundários, de material direto em uma linha fabril. Por que eu tenho que consumir, eu não tenho que consumir de forma excessiva? Porque se eu consumo de forma excessiva, eu desperdiçarei. Então, a eliminação do desperdício, ele é causado, né, ele é um efeito dessa ação aqui, ó, na redução do consumo. A redução do consumo entenda como o consumo adequado, poderia nomenclaturar dessa forma, ou consumo consciente, do quantitativo apropriado para a realização de uma tarefa, para uma produção específica de um produto, seja qual for. E isso, evidentemente, está atrelado a material e produto. Então, concerne a quantitativo. Uma produção, operação, armazenagem e movimentação. Da mesma forma, aqui eu estou falando de consumo, né, em reduzir o consumo, ou consumo apropriado para eliminar o desperdício, que é feito por quem? Que é feito por pessoas, né, ou até mesmo por máquinas. Então, essas pessoas e máquinas, elas estão alocadas aonde? Elas estão atuando aonde? Movimentando e armazenando esses materiais, esses produtos. Então, em termos quantitativos, de hora trabalhada, mensurar, analisar a temporização, o estudo de movimentos e tempos, por exemplo, na engenharia, que consiste em você, né, relacionar hora trabalhada com a necessidade realmente de trabalho no qual aquele operador, no qual aquele trabalhador, ele exerce aquele ofício. Né? Talvez ele exerce um ofício, ele realiza tarefas em tempo muito estendido, e isso, em termos quantitativos, tal como lá, fazendo um paralelo com o consumo exagerado de material, é
um consumo de horas trabalhadas demasiadamente, em que eu posso reduzir e posso cooperar, inclusive, em eliminar desperdício, agora não de materiais, mas eliminar desperdício de horas, na quais se possam trabalhar. E isso vai convergir lá no lucro empresarial. Percebe que são efeitos que agora, na realidade, você consegue visualizar que não está atrelado à questão da satisfação do cliente, mas que é um fator externo, mas está atrelado a algo interno, a um fator interno no tocante ao lucro. Máquinas e equipamentos, a mesma coisa, né, em termos qualitativos que convergem à questão qualitativa. Plano de manutenção, por exemplo, que seja eficiente. Eficácia nos liga a resultado. Você pode até dizer, eficácia é resultado, significa resultado, propriamente dito. A eficiência, então, será o padrão. O padrão adequado, o padrão ajustado, apropriado, que me condiciona a obter a eficácia que eu quero. E a eficácia que eu quero é o quê? É o funcionamento apropriado daquele maquinário, daquele equipamento. Pontuei, funcionamento eficaz. Ele está diretamente ligado a esta ação. Então podemos dizer que este efeito aqui, este resultado, ele é obtido, ele é causado, não só por um plano de manutenção padrão, eficiente, mas pelo exercício, pela prática da manutenção de forma padrão, de forma eficiente. Seja ela até mesmo corretiva, ou preditiva, ou preventiva. Evidentemente que o conceito de preventiva e preditiva, ela nos traz um maior nível de padrão no tocante a você se antecipar a um possível erro, algum gargalo, alguma restrição que possa ocorrer. E a corretiva é algo, como o nome já sugere, que será corrigido. Aconteceu, não teve jeito, o erro ocorreu no maquinário, a peça precisa ser trocada, né? Foi mal manuseada, foi mal conservada pelo operador, por assim dizer, e é necessário que o técnico, é necessário que o mantenedor ele possa, ele intervenha de imediato, de forma a corrigir. Isso tudo está atrelado à quantidade, porque vai ser quantidade de hora trabalhada, vai ser quantidade de material, de ferramenta aplicado na manutenção, na correção, na troca da peça no maquinário. Você percebe que isso tudo então tem que ser analisado. E está atrelado ao processo de certificação. Por quê? Já começa lá na diretoria em absorção, né, assimilação da ideia. Depois, para a implementação, é necessário que toda essa conjectura, toda essa ideia e realidade de qualidade, ela seja incutida na mente das pessoas. Incutir na mente das pessoas é que entra o envolvimento dessas pessoas, desses colaboradores. E o envolvimento dessas pessoas, né, se reflete nas suas ações, conforme elas agem, a fim de contribuir e agir dessa forma, né, consumindo adequadamente, eliminando desperdício de material, planejando não só manutenção, mas qualquer outra ação, qualquer outra operação dentro de um processo de forma eficiente, ou seja, de forma padrão, para resultar num funcionamento, tal como as máquinas e equipamentos nós, né, idealizamos que funcionem de forma eficaz. Você pode trazer, você não pode se ater só, você não precisa se ater só a máquina e equipamento, mas você pode atrelar isso, você pode projetar isso em qualquer outro aspecto, de forma que seja planificado num determinado padrão e que aquele processo, aquela operação funcione com o resultado que se espera. Então você percebe que é um conjunto de fatores que conduz à prática em si da qualidade, para que então, antes de ser auditado, antes de implementar inclusive, ou melhor, antes de pensar em contratar uma certificadora para obter a tão sonhada certificação, eu posso estar preparado, a empresa, as equipes possam estar preparadas para receber aquela audição, para serem de fato verdadeiramente auditadas, para que possam atingir a certificação.
Porque no caso contrário, se apresenta não conformidade, se algo dentro dos processos, se alguma operação se desvia, lembra que nas aulas anteriores nós falamos também, né, no tocante a não desviar, não variar, qualidade entendida por isso também, entende-se por aquilo que não, um processo, um procedimento, que não haja variação. Então, um produto que você consome, pense aí num produto que você consome, e que te atenda, tem a qualidade que você quer, o que você espera. Porventura, amanhã você compra esse produto e você nota, você percebe uma variação, opa, já não está do jeito que você quer, já não está na qualidade que você quer. Então, essa variação, se ocorre esse desvio, a audição ela vai detectar. Isso pode comprometer, inclusive, a posterior, a futura certificação, tão aí desejada, tão expectada e sonhada por parte da empresa. Por isso, se faz necessário o envolvimento de todos, literalmente, o envolvimento de todos, todas as equipes, todas as camadas da estrutura organizacional, de forma que os resultados, não só lá a satisfação do cliente, não tão somente, é claro que ela é a principal, mas outros resultados também esperados. Ok? Então vamos seguir o nosso raciocínio dentro do processo para certificação. Em termos de análise quantitativa também, mensuramos aqui materiais e produtos, máquinas e equipamentos. Agora, para finalizar, no tocante à análise quantitativa, processos e serviços. Então, material e produto está ligado à quantidade consumida, que converge na eliminação do desperdício, temporização de produção e operação, padronização nessas ações, né, de operação e produção, armazenagem e movimentação também, movimentação humana, movimentação de equipamento, movimentação de materiais, os estoques, etc. A máquina e o equipamento, propriamente dito, fiz uma conexão ali em relação à manutenção, o plano de manutenção padrão, para que funcione de forma eficaz, para que não criem, não gerem gargalos e restrições dentro de uma linha produtiva, por exemplo. Mas, saindo no âmbito industrial, você pode levar aí para o âmbito comercial, o que seria um gargalo numa operação, numa movimentação em uma distribuidora, num atacado, por exemplo, equipamentos que conduzem cargas e transportam estoques em defeito, eles ficam parados, ficam em espera, e isso acarreta em quê? Acarreta em não abastecer o estoque, por exemplo, em tempo hábil, onde o cliente deveria estar, onde o cliente ele teria acesso a um determinado produto, trazendo até o conceito de marketing agora, e aquele produto não está exposto a ele. Então, você percebe que tudo, de fato, vai convergir lá para tal satisfação. Mas são resultados tanto internos como externos. No sentido de interno, no que envolve os colaboradores, as equipes, a empresa como um todo, e o externo, o cliente, o consumidor final. Finalizamos com os processos de serviço. Então, o processo servido em termos quantitativos, eu pontuei aqui, produtividade efetiva. Então, a produtividade efetiva você pode entender como quantidade. Ok, a quantidade que eu fabrico, a quantidade que eu movimento, a quantidade que eu vendo, a quantidade que eu distribuo. Ok, essa quantidade que eu distribuo, que eu fabrico, ou que eu vendo, etc., que eu movimento, não adianta nada ser tão elevada, se eu não tenho demanda que venha, porventura, consumir ou solicitar essa quantidade produzida, por exemplo. Eu estou formando estoques, estou congestionando o meu estoque. E isso vai afetar o quê? Lá no lucro. É um dos fatores internos, ou seja, um dos resultados que se espera. E esse termo quantidade vai se refletir praticamente em qualidade. Então, o monitoramento e controle, dentro de qualquer conjunto de atividades, que são os processos, ou qualquer conjunto de operações, que são os serviços, ela tem que ser presente. O acompanhamento, o follow-up. Eu tenho que monitorar e controlar, a fim de que eu possa equilibrar essa produtividade.
você nem sempre interpreta a produtividade eficiente, ou eficaz, ou efetiva. Eu coloquei ele efetivo. Efetivo é a junção de padrão, eficiente, eficácia e resultado. Ou seja, é algo que obedece, é exercido sob uma ótica de um padrão, num padrão específico ou determinado, para se obter os resultados que se espera, ou seja, que seja eficaz. Ok, mas a produtividade, muitos ligam a produtividade efetiva em termos de quantidade, nem sempre será em termos de quantidade, porque justamente eu não tenho que fabricar quantidade, eu estou trazendo para o ambiente de indústria, né? Eu não tenho que fabricar certas quantidades excessivas se eu não tenho demanda. Para aquilo eu sequer eu tenho planejamento. Então tem que haver equilíbrio. Para que haja equilíbrio nas ações de planejamento, elas podem ser, com as ações de planejamento, elas podem ser atreladas ao monitoramento e ao controle desses processos e serviços. Que processos, que serviços? Vou te dar um exemplo. Processos de venda, por exemplo. Processos de venda. A venda ela é planejada mediante uma previsão de demanda. Lá o forecasting, por exemplo, que consiste em você prever, em você projetar uma demanda futura. Então é um processo que tem o seu embrião lá no forecasting, lá na previsão de demanda. E através de um fluxo de ações que vai apontar até a ação do vendedor, ou seja na rua, ou seja por meio de atendimento virtuais que sejam, terá o contato com o cliente para concretizar essas vendas. Então são processos que precisam ser monitorados. E atrelando isso ao ambiente industrial, no tocante à produtividade, por exemplo, isso vai reger, isso vai ditar a sua quantidade a ser produzida. Serviços de segurança de carga, por exemplo, serviços de movimentação e transporte de mercadoria, distribuição de mercadorias que precisam ser acompanhadas. E percebam que elas estão intimamente ligadas ao processo de venda. Estou dando um exemplo aí de venda, distribuição e transporte para você entender a conexão que tem com a relação de quantidade produzida. Ok? Então vamos seguir. Efetivamente, abordamos aqui sobre a análise quantitativa, que antecede a questão do preparo para a certificação em si, para a empresa se preparar para uma certificação, para um processo efetivo de certificação, no qual consiste em algumas etapas. Encaminhar, segue um fluxo aí de etapas, de fases, de ações a serem seguidas, até a obtenção do certificado em si, a certificação pretendida. Exemplo. Pontuei ali e demonstrei através dessa representação as fases para a certificação. Primeira delas, agora a empresa já adentrou de fato o seu processo de certificação, que obedece a esse fluxo de ações e de etapas a serem seguidas e exercidas paulatinamente, de forma sequencial. Escolha do método. Bom, a escolha do método consiste no seguinte aspecto: em se atentar, em olhar, em observar os métodos existentes para se implementar a qualidade e poder efetivamente trazê-lo para o seu ambiente interno, para a sua empresa. Mas se eu não sei fazer isso, se as minhas equipes não sei, se eu não consigo implementar a qualidade, eu preciso de consultoria. Por isso está descrito suporte por consultoria. O que é esse suporte por consultoria? Você pode entender como auxílio, como assistência por consultoria. Isto é, o serviço de consultoria propriamente dito. E essa consultoria é feita como? Preste atenção, a consultoria não é a certificação em si. A consultoria ela vem antes. Então, na escolha do método escolhido pela empresa, se ela tem ideia, se ela tem todo o discernimento sobre implementação de qualidade, política de gestão de qualidade, ela por si só já consegue, o nível estratégico consegue escolher o tipo de metodologia a praticar. Mas talvez o nível estratégico, a empresa como um todo, não consiga, não tenha estrutura, não tenha condição nem de escolher, não tem um know-how, digamos assim, de escolher uma metodologia. Aí que ela realmente vai precisar de um trabalho por consultoria. Não só
para a sua implementação, conscientização das equipes, dos colaboradores, etc., para se implementar a qualidade efetivamente, mas na sua escolha, na escolha da metodologia, na escolha do método. Perceba que a consultoria, então, ela se faz presente. Essa consultoria ela pode ocorrer como? Como eu posso contratar essa consultoria? Como se faz isso? É muito simples. Existem empresas que não são certificadoras, outras até são, mas existem empresas que não são certificadoras, ou seja, não auditam, mas prestam consultoria de qualidade. E tem um objetivo muito claro, é apresentar as possibilidades de implementação de qualidade para a tua empresa, para você, e fazer com que você possa discernir, enxergar e entender melhor, de forma mais ampla, toda a contextualização, toda a estrutura que você precisa ter para aferir e implementar a qualidade. Então, a partir ao passo que essa consultoria é feita, que pode ser desde lá da escolha do método, antecipando aí a implementação, a um serviço mesmo digamos assim, a consultoria pode ser equiparada a um processo de coaching, as ações de coaching, treinamento, no qual o consultor, como um coach, como quem treina, ele vai te educar, ele vai te dar o caminho a ser seguido, vai te mostrar como que funciona, vai te apresentar o que é sistema de gestão da qualidade, vai te apresentar o que é ISO, vai te mostrar o que a ISO ela exige para aquela determinada segmento ou nicho de mercado que você atua, de forma que você venha implementar a qualidade antecedendo a auditoria, evidentemente, para que quando chegue na última fase de auditoria, você possa estar nos trilhos. A tua empresa, a empresa que você atua, possa estar nos trilhos e ser efetivamente certificada. Posterior à escolha do método, ao serviço de consultoria prestado, na escolha e na adequação para se implementar a qualidade no ambiente empresarial, vem a eleição do RD. O que é tal do RD? RD é o representante de diretoria e as equipes, justamente. Então, além de você poder ter, a menos que a sua empresa tenha uma equipe que entenda muito do assunto e age como uma consultoria. Mas, caso contrário, é orientado a de fato você consultar uma prestadora de serviço de consultoria de qualidade de forma que possa adequar e te ensinar a empresa, por assim dizer, a implementar, colocar em prática qualidade para ser auditado e então receber a certificação. Eu escolho a equipe, eu monto a equipe, eu formo as pessoas que têm habilidade, que serão treinadas e participarão em paralelo com os terceiros, com os prestadores de serviço, e qual vai ser a razão da existência dessa equipe, e do líder dessa equipe, que vai ser o representante aí da direção, geralmente um gestor, um gerente de média gestão que seja, até alta, mas pode se ater no nível de média gestão, no nível tático apresentado anteriormente, no gestão empresarial. Ele, juntamente com essa equipe, vai unir esforços, vai desempenhar ações que convergem em implementar qualidade, ok, mas também em fiscalizar os setores, os departamentos, treinar as pessoas, orientar as pessoas, instruí-las quanto à implantação a priori, ou seja, a inserção da qualidade, para que ela comece a ser, então, praticada pelas pessoas como um todo e chegar a um nível de implementação, isto é, de funcionamento através da qualidade. Ok, então ele vai reportar estes resultados à alta gestão, à alta direção. Quem reporta? O representante da direção, que realiza seus trabalhos com toda a equipe de qualidade, em paralelo com a equipe de consultoria, que foi startada, foi iniciada anterior aqui na primeira etapa, onde é apresentadas as exigências da ISO para aquele nicho, para aquele segmento, e ele começa a inserir, a plantar a ideia na cabeça, na mente dos colaboradores, das pessoas, a plantar a ideia na empresa, de forma que ela, então, possa ser praticada posteriormente. Uma terceira fase, após
Aí a formação da equipe da qualidade e a escolha, a eleição do representante na direção é justamente o nível de planejamento, até mesmo a equipe e esse representante mapear o processo, é a fase de mapeamento, ao que se chama também de traçar o cronofluxograma processual e operativo. Então, ele vai traçar o fluxograma, que consiste em figurar, ou seja, colocar em pauta cada etapa do processo como um todo, a nível macro, os microprocessos, colocar as ações de forma sequencial. E, evidentemente, ao passo que você descreve, mapeia a sequência dessas ações que se configura um fluxograma, você, ao mesmo tempo, você cronometra. Isto é, você estima, você estipula, você determina, você prevê tempo, período para cada ação, para cada operação dentro de todo um processo ser executado. Então você está traçando o cronograma dessas ações ao mesmo tempo que você coloca no fluxo. Próxima etapa, envolvimento dos colaboradores. Na realidade, o envolvimento ele não é uma etapa isolada, ele já começa aqui. Eu entendo o envolvimento das pessoas, dos colaboradores, como algo que acontece de forma atemporal em relação ali às etapas. Ela tem que ser constante, por assim dizer. Então é um momento que, na realidade, vai se apresentar com mais detalhes, entendamos assim. Vai se apresentar a planificação, a intenção da empresa, o porquê, os motivos, as intenções empresariais em relação a obter aquela certificação, a importância daquela certificação para eles, para os funcionários, para a empresa como um todo, para obter aquelas vantagens, aqueles benefícios descritos anteriormente. Esses daqui, ó. Satisfação e confiança do cliente, prospecção de novos clientes, que é o acesso a novos mercados, derrubar a imagem negativa e alargar, aumentar um marketing positivo, reduzir custos, reduzir desperdícios, mitigar o consumo exagerado, ter planos não só de manutenção, mas qualquer outro processo mais eficiente, de forma que o funcionamento desses processos sejam eficazes, entre outras benesses esperadas. Então, aí realmente incutir na mente das pessoas esses fatores. Eu tenho aqui, a figura do colaborador. Eu tenho que mostrar a ele que ele é um personagem, ele é um ator, ele é um agente importantíssimo para que a empresa alcance esse resultado. Eis aqui, atingir o resultado escrito. Então, ao passo que é apresentado agora de forma mais detalhada todo o processo, toda a planificação para a implementação da qualidade a estes funcionários, de forma que aquilo convergirá nos benefícios, nas vantagens competitivas para aquela empresa, que é o resultado que eu quero atingir. Fazê-los, inseri-los nessa realidade, nesse contexto, de forma que eles possam agir adequadamente, aprimoradamente, de forma efetiva, para atingir os resultados. E que eles participem das benesses desses resultados, de certa forma, seja elas quais forem, a fim de que eles tenham vontade de praticar e de exercitar a qualidade e implementá-la na sua totalidade, na sua plenitude. Esse é, de fato, o envolvimento do colaborador. Lembrando que ele começa de forma antecedente. Ali é só um momento, digamos assim, a fase onde será apresentado de forma mais abrangente. As razões, vai ser apresentado de forma mais abrangente as razões. Próxima etapa, próxima fase aí para a certificação em si, é a parte de documentação do sistema de gestão de qualidade, o que consiste em elaborar. Eu estou elaborando
ou estou documentando. Então, eu vou emitir formulários. É a parte onde a política da qualidade é estabelecida. É a parte onde os formulários de execução de tarefa, os procedimentos operativos, toda a documentação da qualidade ela é formatada, ela é formalizada, é normatizada. É um processo que a gente pode entender como normatização também. Eu estou normatizando, eu estou regulando, estou colocando no papel, em formulários, em fichas de verificação de execução de tarefa, de materiais, procedimentos como armazenagem, transporte, procedimentos operacionais das mais múltiplas, diversas, uma pluralidade de natureza distinta, tanto industrialmente falando, como comercialmente falando, em ambientes como este. Você pode aí, tomar como exemplo a construção civil, a área automotiva, a área alimentícia, a farmoquímica. Existem ISOs específicas, ou seja, o que é ISO específica para cada uma dessas áreas? São sistemas de padronização internacional específico para a área de alimentos, farmoquímica, metalurgia, automobilística, etc., construção civil, entre outros, tecnologia da informação, enfim, N áreas que são regularizadas por sistemas, são normatizadas por sistemas de padronização internacional, a ISO, que regulam os procedimentos de tarefa. Então, essa parte da documentação, da hora da documentação, consiste nisso, em você editar, em você formular, elaborar e emitir esses documentos, colocá-los em pauta, de forma que aqueles colaboradores que já estão cientes que terão que exercer a qualidade, ou quero implementar a qualidade, a empresa quer colocar em prática a qualidade para ser auditada e receber certificação. Por que receber certificação? Só vou receber um pedaço de papel? Não. Esse não é tão somente um pedaço de papel. É uma certificação que assegura, que garante que aquela empresa possui um selo da ISO inerente ao seu segmento, ao seu nicho, à sua área de atuação, e em que trará benefícios a ela, inclusive a permanência em alguns mercados e até mesmo a obtenção de alguns contratos, porque existirão licitações, existirão oportunidades de negócio que só ocorrerão pela certificação. Exemplo, vou dar um exemplo aí, uma construtora, ela tem que atender requisitos para continuar com a sua certificação. Ela tem a certificação da norma SIAC, na ISO 9001, certo? Ela rege a normatização dentre as inúmeras regências e normas e tudo mais, exigências no sistema de padronização internacional. Rege uma dessas normas, dessas exigências, é comprar um insumo, exemplo, tijolo ou cimento, com especificação tal, e selo da ISO 9001. Então não adianta, vai ter que comprar o tijolo, que é um insumo, vai ter que comprar o cimento, que é uma matéria-prima para a construção civil, nessa ocasião, que tem o selo da ISO 9001. Acabou. Então, a fábrica de cimento que não tiver o selo na sua embalagem da ISO 9001 não fechará o negócio, não terá contrato com essa empresa. A fábrica de tijolos, que é um insumo, se não possui a certificação selo da ISO 9001, não obterá o contrato, não conseguirá vender sequer um tijolo para aquela construtora, porque a construtora está atendendo a normatização para manter a norma SIAC da 9001, e ela precisa comprar um insumo que atenda os requisitos, os pré-requisitos exigidos pela norma. Então, isso é normatização. Normatizar é padronizar, tornar eficiente. É algo que tem que ser seguido à risca, daquela forma. Se não for daquela forma, nem feito será. Parte desse princípio. Então, se não pode ser feito atendendo aquele padrão, conforme aquela normatização, embarga, nem é feito. Consegue compreender a precisão e a importância que a certificação ela possui para as empresas, no âmbito geral, é muito grande. Por isso que ela briga e luta para ter essa certificação, adquiri-la e mantê-la. Então, depois que eu envolvi as pessoas, na realidade eu tenho que envolvê-las o tempo todo.
documentei a forma, eu documento a forma que elas têm que trabalhar. E as instruo, as educo, as treino de forma precisa. Né? Eis então agora, praticamente, o último passo para eu obter minha certificação. Eu tenho aí exatamente 2 passos agora, 2 etapas, 2 fases, que você entende por auditoria interna e auditoria externa. Qual a diferença entre as duas? Lá na auditoria interna, é uma espécie de pré-auditoria. Opa, se é pré-auditoria, eu entendo ali como não oficial. Ok, me explica isso melhor. O que é pré-auditoria e o que é auditoria? Então, a pré-auditoria é algo que, evidentemente, como o nome já sugere, pré, algo que vem antes. Então, eu posso chamar também de auditoria interna, que não é oficial, no sentido de que ela não registra a não conformidade, se assim houver, ela aponta. Então, ela aponta aquela não conformidade, que chamam também, em algumas áreas, em alguns nichos, de observação. É uma observação, não é uma não conformidade. No qual o auditor interno, né, daquela certificadora, agora já não é mais o consultor, passou a consultoria, ó, perceba, passou a consultoria não é audição, a consultoria não é auditoria, a consultoria é ensinar o caminho a ser seguido para se adequar, para então implementar, colocar em prática a qualidade, exercer efetivamente a política da qualidade, depois da formação da equipe, a escolha do representante de direção, reunir esforços para colocar isso, transformar isso em realidade, mapear o processo, traçando cronograma, fluxograma, apresentar as pessoas, gerar documentação de operação e tudo mais. Agora chegou o momento de auditar, então a consultoria já foi. Então chegou a vez agora da certificadora. Nessas etapas aqui, ó, é quando a empresa procura a auditora, auditoria. É quando ela procura a certificadora. Como o nome já sugere, a certificadora é quem vai certificar, quem certifica efetivamente a empresa com aquele selo da ISO, conforme o seu nicho, a sua área, o seu segmento de atuação. Opa, então, o auditor, quem está efetivamente exercendo, prestando esse serviço de auditoria, ele está no que chamamos, no que entendemos de pré-auditoria. Então, ele não está assinalando e registrando não conformidades, ele está o quê? Pontuando observações. Aí, essas observações, esses erros encontrados e devidamente pontuados, eles deverão ser corrigidos, eles deverão ser alterados, modificados, tirados, enfim, tem que se eliminar o erro. De forma que, num segundo momento, agora quando for a auditoria externa, que é a auditoria oficial, nós entendemos como auditoria de certificação, auditoria para certificação, agora sim, não será pontuado, não será notificado a observação. Agora será anotado, registrado a não conformidade. E conforme for, essas não conformidades a uma determinada proporcionalidade, evidentemente, segundo cada nível de não conformidade, por assim dizer, ela poderá influir um resultado que não se espera, que é a não certificação, que é a reprovação. Então eu tenho 2 etapas ali, que não está descrita, mas eu coloquei que tem 2 etapas, eu falarei para você como são essas 2 etapas na auditoria final. Primeiro, o auditor, já na auditoria oficial final, que é a auditoria D, ou auditoria para certificação, ele, a priori, ele audita documentalmente, ou seja, ele faz uma audição prévia em documentos. Tudo que concerne, tudo no tocante à parte de documentação que fora elaborada e formulada
aqui na documentação do sistema de gestão da qualidade, ele vai verificar a política da qualidade e cada documento de forma que ele possa se inteirar de cada processo e vai escolher, evidentemente, alguns procedimentos de tarefa, alguns padrões de procedimentos de tarefa que fazem parte da política da qualidade, são documentos oficiais do sistema de gestão da qualidade que foram implementados naquela empresa, ele vai conferir depois nesse segundo momento. Que após ele audita documentalmente, entendamos assim, ele parte para a auditoria no campo. Aí ele se dirige até o campo para conferir aquilo que está normatizado, aquilo que está registrado como padrão, a fim de que ele possa atestar se o que está escrito, aquilo que está descrito nos documentos de qualidade, de fato estão sendo exercidos na íntegra naquele campo. Passado essa observação, essa auditoria propriamente dita, conforme as não conformidades e as conformidades registradas, haverá evidentemente o resultado final. Esse resultado final, que toda empresa espera, é a tão sonhada e desejada certificação, que eu já disse para você, não vou repetir, né? E você pode rever, se assim for o caso, se houver essa possibilidade, os benefícios, as vantagens e a razão principal porque essa empresa ela requer, ela busca essa certificação. Então você percebe que é um processo não tão longo, mas também não tão estreito, mas um processo considerável e complexo, por assim dizer, que a empresa tem que passar para que a qualidade em si, para que a gestão da qualidade, ela seja uma realidade naquele ambiente empresarial, naquela indústria, naquele comércio, naquela empresa, seja ela pequena que seja, média e principalmente grande, porque ela dependerá para muitos negócios, precisamente ou certamente, para atuar no mercado como um todo e gerar as suas receitas, obter os seus resultados e se manter no mercado. Chegamos ao fim da nossa apresentação, ao fim da nossa aula. Espero você na próxima aula. Até mais.